Boa tarde a todos. Olá, senhores. 30 de setembro, né? Aula de revisão. Próxima semana é a nossa prova, tá? Então eu estou passando para vocês aqui e vou mostrar para vocês através desta aula, né, quais são os conceitos que vai ser cobrado na prova. Como que vai ser a prova? A prova vai ser um formulário que eu vou enviar para vocês no dia, né, da prova, que é na próxima semana, na outra quarta-feira, dia 7. E esse formulário vai estar aberto para vocês, para a gente fazer vocês fazerem a prova, certo? Então, olha só, o livro de referência para o conteúdo que nós vamos estudar é o livro que está na biblioteca virtual. Lembrando, minha biblioteca, teve um aluno que não conseguiu acessar, mas eu recomendo que ele entre, clique em minha biblioteca, acessar portal e busque pelo livro Java para Web, Desenvolvimento de Aplicações. Nosso livro de referência é esse. O que vai cair na prova? Vai cair o que foi passado nas aulas anteriores, certo? Uma introdução ao conceito de linguagem, né, HTML, certo? Linguagem HTML. Nós vimos conceitos e etc, tá joia? Cabeçalho, título, tá joia? Muito bem. Falamos um pouquinho sobre Java, né, programação orientada a objetos, lá do capítulo 10, então a gente foi trabalhando de forma que a gente foi aprendendo aí alguns conceitos da linguagem Java, tá? Então percebam, né, nós temos aqui o capítulo 10, vai anotando, tá joia? E dentro da estrutura, né, do ambiente, desenvolvimento, primeiros passos no desenvolvimento, nós vimos, né, a introdução ao MVC, padrão MVC, aqui está até marcado, né, que a aula foi ministrada, apresentação do JSP, tá joia? Ó, camada view, né, a tecnologia, né, a construção, a solicitação, request HTTP, tá joia? A apresentação do JSP, a apresentação do Servlet, nós falamos sobre o Servlet, né, o CGI, que ele substitui o CGI, falamos sobre isso, pedi para vocês fazerem exercício, descrever a camada modelo, camada view, controller. Então se atentem a esses testes de conhecimento, que eu posso pegar um desses testes e passar para ser feito, para vocês serem feitos lá, tá joia? Os primeiros passos, né, no desenvolvimento da aplicação. Falamos sobre o Tomcat, falamos sobre, né, o ambiente de desenvolvimento. Então, é o capítulo 13 também, como parte, né, da nossa revisão. Se vocês tiverem dúvida, podem mandar lá no nosso grupo, alguma dúvida nesse sentido, mas veja bem, que foi falado sobre o Web Info, sobre o desenvolvimento e etc. Não chegamos na integração do UseBean, nós vamos falar na próxima aula. Falando em próxima aula, o nosso encontro vai ser agora, próxima semana, dia 7. Aí depois nós temos, em outubro, dia 14, nós vamos ter palestras. Não haverá aula na semana do dia 12, 12 é feriado. Dia 15 é dia do professor, emenda com o dia 16. Então, 13 e 14 serão dias de palestras, né? Uma semana acadêmica online, virtual, estamos preparando alguma coisa nesse sentido. Então a gente se encontra agora para a próxima aula, no dia 21, onde nós vamos ver JSP com o UseBean, tá joia? Beleza. Interação com o usuário, né? Nós vimos alguns exemplos aqui do import, interação de formulário, nós fizemos alguns exemplos, tá certo? Olha aqui. Fizemos o exemplo lá, digitando o cálculo, etc. E também nós vimos aqui algumas coisas na utilização aí do JSP. Então, anotem aí, né, o capítulo 13, nós vimos ele, tá? Nós vimos sobre MVC, falamos sobre, né, o Tomcat, né, o Container Web. O que é o Container Web? Né, o Tomcat, ele é possível, né, executar
aplicações escritas em Java. Então, estudem o capítulo 12, faça um overview sobre o que nós vimos, lá desde a arquitetura cliente-servidor até o conceito MVC, o desenvolvimento de aplicações com MVC. Tá joia? Então, são os capítulos da parte 1 e parte 2 do livro. Tá joia? Parte 1 e parte 2. Dentro da parte 1, aqui uma introdução à linguagem HTML, apresentação da linguagem Java, características da linguagem Java e etc. E por fim, nós vamos falar sobre a arquitetura MVC. E depois na parte 3 aqui, falamos sim sobre banco de dados, MySQL, apresentação do servidor. Teve uma aula, eu falei sobre o banco de dados, aqui ó, o MySQL ele é gratuito, uma breve introdução sobre o SQL, pode cair alguma coisinha também, quais são os mecanismos de conexão com o banco de dados. E dentro dessa tecnologia a gente tem o recurso JDBC que faz essa conexão, então se atentem para isso, e alguns comandos de SQL, da definição, controle, o DDL, nós falamos sobre isso. Uma breve introdução ao SQL, select, etc, até mostrei para vocês. E o importante aqui é a aplicação Java, o Drive JDBC, conectando com o banco de dados. Tá bom? Então, até lá na seção 18.5, nós temos alguma coisa aí sobre conexão, como que se conecta com o banco de dados, como que cria uma aplicação, e nessa aplicação você tem um retorno aí de uma lista, certo? Dentro deste módulo, nós falamos sobre a definição do MySQL e etc. Tá joia? Muito bem. Então, a prova ela vai ser concentrada nesses itens. Se você teve alguma dúvida, repasse novamente no que eu falei. O livro de referência é esse livro. Pode ser um formulário no Forms ou um formulário no Google Forms ou no Forms da Microsoft. Tá joia? Então, nós vamos ter aí o tempo da aula para fazer a prova e vocês vão enviar esse formulário. Até segunda-feira eu passo um outro exercício para compor a nota, para compor a nota do nosso trabalho, certo? Para compor a nota do nosso trabalho. Então, deixe me dar uma olhada aqui no nosso Ava. Para a gente sanar todas as dúvidas. Então, senhores, peguem esse livro, dê uma passada nesse livro, repetindo, que é a parte 1, capítulo 1, certo? Capítulo 6, ok? Vou até anotar, porque aí fica mais tranquilo para vocês também. Então, dentro do livro, nós podemos ter aqui estou escrevendo aqui 30/9/2020, revisão e conteúdo da prova, ok? Então, dentro desse conteúdo nós temos o livro de referência, que está na biblioteca.com, certo? bibliotecavirtual.com. E aí dentro desse livro nós vamos ter capítulo 1,
tá? Então deixa eu ver até se eu consigo já projetar isso para vocês. Captura de janela, deixa eu ver, quadro, ok, mostrar para vocês aqui. Então, capítulo 1, tá? Item capítulo 1, parte 1, capítulo 1 e 6, né? Parte 1, capítulo 1 e capítulo 6. Parte 2. Nós temos capítulo 11, capítulo 12, capítulo 11, parte 2, capítulo 11, 12, a estrutura, Tomcat, né, os primeiros passos, né, 13, e desenvolvimento de servlet, 14. Né? Na parte 3, nós temos aqui a definição do projeto, 17 e 18. 17 e 18. Não que eu tenha passado exatamente em todos os capítulos, mas falei sobre, né, MVC, né, né, estrutura, arquitetura, cliente, servidor, já vou aí, arquitetura, cliente, servidor, MVC, falei também de servlets, falei do JSP, HTML, HTTP, certo? Tomcat, enfim, né, de forma que é possível aí ter conteúdo para a prova, e se atentem para os exercícios dos capítulos para dar certo, tá joia? Para dar tudo certo, ok? Muito bem. Muito bem. Dentro do capítulo 1, nós temos ali o HTML, certo? Eu vou até fechar aqui. E é um conceito simples, o HTML, introdução, como que funciona o HTTP e etc. Então eu vou fechar o quadro. Dentro do capítulo 6, né, o importante é a gente lembrar aí, né, o que é e como funciona a linguagem Java. Deixa eu até passar isso aqui para vocês. E se atentem a esse aqui, ó, porque o capítulo é muito tranquilo, né, muito tranquilo, tá vendo? Ó, são poucas coisas no capítulo. Ele só faz uma passagem rápida de como as coisas funcionam, tá joia? Não é nada complicado como o Java funciona, de forma que você vai aprender aqui quais são os tipos, a versatilidade do Java e as N possibilidades de criação de aplicativo nos mais variados tipos e diferentes ambientes, né? Inclusive para o ambiente com equipamentos móveis. Então nós temos aqui os aplicativos standalone, a gente chama de autônomos, os applets, pequenos programas que rodam a partir do navegador, os servlets, os middlets e os Java Beans, certo? Então, nós estamos estudando aqui os servlets no próximo bimestre. Não semestre, bimestre, depois da prova, nós vamos ver o UseBean, o Java Bean, pequenas bibliotecas que podem ser utilizadas na construção de outros aplicativos, tanto aqui nos autônomos, nos applets, nos servlets, tá joia? E tem um exercício, faço esses exercícios, tá joia?
Ok? Beleza. Na parte 2, capítulo 11, aqui também não é nada complexo. Nós falamos sobre o MVC, como que funciona, né, a arquitetura. Então se atentem para este, né, para este quadro que está aqui atrás da foto, está no livro, tá joia? Depois tem uma apresentação do JSP, da tecnologia, então se atentem também para essa imagem, né, o que é o cliente-servidor, e uma apresentação aqui, né, do Servlet, como que o Servlet funciona. Também muito tranquilo o conceito, tá? Muito tranquilo o conceito. Tem aqui, da mesma forma, os testes, tá joia? Capítulo 12, né, é o 12.2, tá? Como que funciona o Tomcat. 12.2, tá? Não vou falar sobre instalação de NetBeans, nem download. Só o Tomcat, estrutura de pastas, eu mostrei para vocês, tá? No capítulo 13, os primeiros passos, nós falamos aqui sobre a instalação e etc. Depois falamos sobre os elementos da sintaxe, scripts, diretivas do JSP, interação do formulário. Então é 13.1, 13.2, 13.3, tá joia? E no 14, o desenvolvimento de servlets, né? A gente precisa ter o conhecimento aí de algumas classes dos servlets. E aí tem classes abstratas, conceito, interface e o uso de servlets. Então estudem esse capítulo, nós vamos retomar ele, não vou cobrar muita coisa, mas falamos sobre o import, sobre os pacotes, né, e o uso dos servlets, como você utiliza aí no JSP, o XML, o get, o post, o do get, o do post, o método. Lá na frente nós falamos, no livro ele trata aqui de uma forma um pouquinho diferente, mas nós falamos sobre isso, e aí eu vou até deixar ele como um estudo para vocês, não vou cobrar exatamente na prova, para vocês estudarem ele, tá? 14 todinho, tá bom? 14 todinho. Na parte 3, nós falamos sobre, né, uma definição de projeto aqui, 17 e 18, né? Apresentação, conexão com banco de dados, né? Aí tem aqui a instalação do servidor, que não é o caso, né? Mas sim, 18.3, uma breve introdução sobre o SQL, como que se cria um banco, tem aqui a seleção, comandos de segurança, e quais são os comandos que é possível e como que se conectar. Então se atentem especificamente ao 18.5, só para nós relembrarmos os conceitos lá, né? Foi até na aula 4, 5, né, que nós fizemos aqui, ó, a conexão. Houve uma mudança na conexão, hoje não é mais assim, né? Essa conexão é um pouquinho diferente para o Java mais moderno e fica dessa forma, tá joia? Então nós temos aí, conforme pode ser visto por vocês, no quadro, né, uma abordagem. O capítulo 17, estrutura do ambiente, é a mesma coisa do 14. Então estudem, né, não será cobrado o 14 e o 17 como questão, mas sim como recurso para o entendimento dos demais capítulos, tá? Os capítulos 14 e 17 não será cobrado os capítulos, tá bom? Como questão de prova, mas
É importante a leitura deles como recurso para o entendimento dos demais capítulos. Tá bom? Então vamos lá. Então, senhores, qualquer dúvida, entre em contato. A aula vai ser disponibilizada lá no canal para vocês. Eu vou mandar o link. E sucesso para todos. Tchau.